Projeto Memória do Comércio, depoimento Francisco Sala Montserrat, entrevistado por Cláudia e Marina, no estúdio da Oficina Cultural Oswald de Andrade, 24 de outubro de 94, realização Museu da Pessoa, entrevista número 3. Eu queria que o senhor começasse me dizendo seu nome completo, local e data de nascimento. Meu nome é Francisco Sala Montserrat. Nasci em Barcelona, na Espanha, no ano de 1931. E o nome e local de nascimento dos seus pais? Também em Barcelona. Meu pai se chamava Francisco Sala e a minha mãe Benita Montserrat. Certo. E os seus avós, o senhor lembra? Minha avó se chamava Josefa Sídias e meu avô Francisco Sala também, de um lado. O outro avô chamava Miguel Bieto e a minha avó Alberta Montserrat. Certo. E descreve para nós, seu Francisco, o bairro que o senhor morava, como é que era a cidade? Maravilhoso. A cidade de Barcelona estava crescendo e fizeram um bairro após um morro, né? Mas não um morro como tem no Brasil. Era uma colina cheia de pinheiros. Então não havia poluição, não passavam automóveis, as pessoas não tinham televisão, rádio, as pessoas vivíamos juntos, né? E as crianças, as casas eram pequenas, era um bairro pobre. Como disse, meu pai era sapateiro, minha mãe tecelã. Então a rua era um prolongamento da nossa casa. E aqueles pinheiros eram um lugar muito bom para a criança desenvolver fantasia, correr, se imaginar assim, um cenário de faroeste ou de aventura, né? A escolinha era muito boa, ficava próxima, no mesmo bairro. Então, os mesmos meninos que brincavam com a gente na rua eram os colegas da escola e acho que a vida naquele tempo era muito melhor. As pessoas precisavam uns dos outros. Então, meu pai, à noite, quando chegava do serviço, ele jantava e saía para a rua, sentava na calçada e conversava com o pai do meu amigo, com o pai do meu vizinho. Então, eu ouvia os pais contar adivinhações, histórias antigas de lobos, de bandidos, né, do interior da Espanha, né? E, então, as pessoas sabiam mais conversar entre si. Não haviam ainda começado a ficar hipnotizados na frente de um aparelho de televisão. E como é que era o dia a dia de uma criança? O dia a dia de uma criança, eu me levantava mais ou menos às 8 horas, a minha mãe me dava pão com manteiga e chocolate e um copo de café com leite. Daí eu ia para a escola. Eu tinha uma irmãzinha com 3 anos a mais do que eu. E nós passávamos num lugar onde havia um cachorro. E eu tinha medo do cachorro, mas minha irmã primeiro passava e depois falava, vem, ele não morre. Então, em lugar dela me acompanhar, eu lembro do cachorro que me assustava. Eu lembro também que eu olhava a professora como se fosse um ser celestial, né? Porque ela vinha de outro bairro, mais bem vestida, tinha mais cultura do que minha mãe, a mãe dos outros. Então, nós tínhamos uma consideração muito grande. Muitas vezes os meninos estavam brincando, a professora vinha passando, ela descia do ônibus para ir até a escola, eles corriam e cumprimentavam, davam um beijo, pegavam a pasta que ela carregava e queriam carregar até a escola, por considerar a professora, naturalmente fazendo a comparação, o que eu vejo hoje no Brasil, pouco valor, pouco respeito que se dá aos professores, acho que isso explica as diferenças, né? Então, para nós, era um bairro, veja bem, não era um bairro miserável, era um bairro pobre. Papai trabalhava, mamãe trabalhava, os outros pais também. Não faltava em casa nada do que era essencial. Nós éramos extremamente felizes, mais felizes do que meus netos hoje, que têm muito mais. Tem videocassete, tem brinquedos eletrônicos, mas não tem uma rua para brincar, não tem uma árvore para trepar, não tem um rio para pescar, para nadar, não tem uma vinha para roubar um pouco de uva, certo? Uhum. Que é muito importante para o desenvolvimento do garoto. Então, eu comparando, em casa não tinha geladeira, em casa não tinha rádio,
mas nós éramos mais felizes, entende? Porque a vida era mais natural. E minha mãe tinha mais tempo para mim do que minha filha tem para meus netos, né? Então, acho que tive muita sorte nesse aspecto. Certo. E tinha alguma profissão que a sua família incentivasse, que ela desse algum apoio para que o senhor seguisse? Não, não. A única coisa que acho que teve alguma influência é o seguinte: um determinado dia minha mãe me mandou numa venda fazer uma compra, e quando eu voltei ela olhou o troco assim e disse assim: acho que o homem se enganou. E eu, bem pequeno, isso aconteceu com 4 ou 5 anos. Eu expliquei para ela que a conta estava certa. E ela ficou admirada, falou assim: que garoto inteligente, isso aí vai ser doutor. A única, porque a profissão do meu pai não ganhava muito, né? Meu avô também era sapateiro, meus tios eram sapateiros. Sapateiro de consertar sapato, né? Uhum. Então não houve nenhuma influência no sentido de que seguisse. Depois eu perdi meu pai na guerra de 1936, né? Então a última vez que eu vi meu pai, que eu me lembro, eu tinha 5 anos. Bom, senhor Francisco, queria que o senhor falasse se, o que a escola influenciou para a atividade que o senhor exerce hoje. Apenas no sentido assim de cultura geral, né? Uhum. Aliás, a minha situação escolar é muito complicada. Porque quando eu tinha 6 anos, eu abandonei a escola por causa da guerra. Fomos parar na França. Ficamos 2 anos na França. Voltei. A Espanha estava destruída depois da guerra, né? E ficamos um tempo em Barcelona, aí fomos para Mallorca. Voltamos. Minha mãe me colocou no colégio interno para filho de órfãos de guerra, né? Porque eu não tinha pai. Então eu não deixei de ter algum contato com a cultura, mas não havia um programa. Tanto que até hoje nunca ninguém me deu um diploma, nem de primário, nem de secundário, nem de coisa nenhuma. A coisa mais parecida com diploma que eu tenho é uma carteira de motorista. Então, a escola me serviu no sentido, claro, a pessoa para exercer uma profissão precisa ter conhecimento de matemática e etc. Aliás, eu estudei mais no Brasil. Embora tenha chegado ao Brasil com 20 anos, eu fiz um curso de madureza e, apesar assim, da precariedade do estudo, que é feito 4 anos num só, etc., isso me permitiu adquirir uma cultura bastante razoável, graças a que eu tenho uma memória muito boa, né? E aprendo com uma certa facilidade. Com relação à Franita e a minha atividade como empresário, etc., foi tudo improvisado. Foi tudo se aprendendo andando, né? Tanto que eu estava comentando há pouco que as coisas que estavam acontecendo naquele tempo nós não compreendíamos. Se hoje acontecer alguma coisa semelhante, teríamos condições de aproveitar muito melhor, certo? Que nós éramos operários, que resolvemos de repente, por contingência, fazer camisa, fazer uma pequena empresa. Uhum. Mas não tínhamos preparo. Ninguém de nós havia trabalhado numa fábrica de camisa, nenhum de nós tinha conhecimento de administração e de comércio em geral. Uhum. Seu Francisco, retomando um pouco, né? Queria saber assim, quando que o senhor veio para São Paulo e por quê? A vinda ao Brasil, Isso. sem dúvida. Bem, a Espanha teve um processo político radical, né? Saiu de uma monarquia, tentou uma democracia, mas não conseguiu, porque a democracia exige um povo politizado, culto, etc. E a Espanha, creio que antes do meu nascimento, etc., não tinha isso. Então, a luta de classes se tornou tão radical que culminou numa revolução que o Franco pretendia que fosse apenas um golpe de Estado, né? Que duraria 48 horas. Só que ele não contava com a resistência do sindicalismo, das esquerdas espanholas, muito aguerridas, conseguiram resistir durante 3 anos ao Franco. E esse processo custou 1 milhão de vidas de espanhóis e a ruína nacional, porque 3 anos, revolução dentro de um país, a agricultura,
a indústria, o comércio, as escolas, fica tudo fora, né? Então a Espanha ficou extremamente miserável depois de 39. Aí começou imediatamente a Segunda Guerra Mundial. E a Espanha estava pagando o dinheiro que Franco havia tomado emprestado para comprar tanques, aviões, armas, etc. Então a Espanha estava realmente muito ruim. Todo espanhol queria sair da Espanha, como acontece hoje em Cuba. Pela fronteira da França, todos os dias, milhares de pessoas tratavam de atravessar a Cordilheira dos Pirineus e ir para a França. E, naquele momento, em 1950, 51, o Brasil tinha um projeto de industrialização e estava admitindo emigrantes, mas com determinadas profissões. Então, a minha família resolveu vir para o Brasil. Minha mãe veio primeiro, que só havia dinheiro para comprar uma passagem, e depois eu e minha irmã. Então a causa é que a Espanha não oferecia naquele momento perspectiva, e o Brasil parecia Eldorado. E realmente era muito melhor do que esse que nós temos hoje. Qual era a expectativa que o senhor tinha do Brasil? Eu imaginava uma coisa completamente diferente, né? Eu conhecia muito pouco o Brasil. Geralmente os espanhóis conhecem o México, a Argentina, os outros países onde se fala espanhol, né? Então eu imaginava assim aquelas selvas. Aliás, eu conhecia o Brasil pela Carmen Miranda. Então essa era a ideia que nós tínhamos. E eu, em 1950, quando se jogou o Campeonato Mundial de Futebol no Brasil, eu ouvi falar de São Paulo. Até essa altura, eu não sabia. Eu sabia que tinha uma cidade que chamava Recife, sabia que tinha uma cidade que chamava Salvador, Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, mas eu não sabia que existia uma cidade que chamava São Paulo e muito menos que eu iria ficar nela o resto da minha vida, né? Então eu cheguei ao Brasil em 1952 e fui morar em Santo Amaro. Arranjei logo os documentos para poder trabalhar. Aí tem que explicar por que eu sou corintiano, né? O colega que me acompanhou disse, olha, aqui em São Paulo todos os espanhóis são corintianos. Eu falei, eu também. Então, desde 1952, no dia 29 de março, eu me tornei corintiano. E aí, com o documento, fui trabalhar numa empresa chamada Indústria Têxtil Gabriel Calfato. Me ensinaram o serviço e eu comecei a trabalhar das 6 da tarde às 6 da manhã do outro dia. E o que o senhor fazia? Eu era urdidor. Era o quê? Urdidor. Fazia urdume, que é uma parte do tecido. Metade do tecido é urdume e a outra metade é trama. Então era urdidor. E eu achava tudo fantástico, achava tudo ótimo. Tem uma coisa. O salário mínimo havia sido implantado naquele tempo por Getúlio Vargas. Uma pessoa que não sabia fazer nada, um salário mínimo, ganhava 1.200 cruzeiros. Com 1.200 cruzeiros comprava-se 1.200 guaranás. Faça a conta hoje e veja quanto dinheiro é. Uma cerveja custava 4 cruzeiros, dava para comprar 300 cervejas. Dava para fazer 1.200 viagens de ônibus. Então, era outra coisa. Na fábrica onde eu fui trabalhar, tinha muito nortista. E eles chegavam do norte, 3 meses depois, eles compravam um terreno à prestação no Jardim São Luís, na Vila das Belezas, e começavam a construir sua própria casa, sendo tecelão, que não é uma grande profissão. Então, realmente, naquele tempo, os imigrantes vinham ao Brasil para se arrumar, para arrumar a vida. Nós não queríamos ficar ricos, queríamos comer pão, manteiga, leite, e essas coisas eram abundantes, né? Então, nós estávamos muito satisfeitos naquele tempo. E como é que era o bairro de Santo Amaro nessa época? Santo Amaro é uma cidadezinha do interior. Eu adorava. Nunca tinha visto aquilo. Aos domingos, o trânsito na rua Capitão Tiago Luz, chamada também Rua Direita de Santo Amaro, era lá pelas 2 da tarde, o DSV fechava o trânsito. As meninas iam passear pelo meio da rua e a rapaziada, como eu, que tinha 20 anos, ficava encostado nas paredes, olhando para ela. Se alguma sorria, já sabe, tinha namoro. Então, eu nunca tinha visto isso na Espanha. Isso é uma coisa mesmo. Santo Amaro,
ainda tinha alguma coisa do meu bairro lá de Barcelona, né? Eu me sentia muito bem, parecia uma cidade do interior, as pessoas se conheciam e a vida era... Nós éramos convidados frequentemente, um grupo de espanhóis que morávamos, para as casas. Domingo à tarde vamos fazer um bailinho aqui com as filhas do proprietário da casa, né? Que ele preferia ver as filhas dançando na sala. Fazia bolo, fazia salgadinhos. Então não havia essa preocupação. Ofereciam bolo, tudo, guaraná, e para se distrair. Então a receptividade assim das pessoas para o estrangeiro maravilhosa, bem melhor do que para os próprios brasileiros que vinham do norte, né? Para o estrangeiro, o Brasil sempre nos recebeu muito bem. E eu fico sentido quando vejo que hoje que o brasileiro sai por aí afora, que não precisaria, né, procurar emprego, é maltratado nos aeroportos, em Barcelona, em Roma, em Paris, porque ele vai lá para disputar o mercado de trabalho com os nacionais. Mas o brasileiro não fazia isso quando nós vinhamos. Em 50, 52, 54, veio muita gente da Espanha e da Itália e da Grécia, de todo lugar, da Alemanha, portugueses, e eram todos muito bem recebidos. Então, eu acho assim muito injusto o que está acontecendo hoje. Mas a culpa não dou aos habitantes lá de Roma, etc. A culpa é dos dirigentes do Brasil que permitem que isso aconteça. O Brasil tem todas as condições para ter mercado de trabalho para os seus filhos, não precisar que nenhum brasileiro vá lá atrás mendigar trabalho. Eu encontrei em Barcelona um rapaz, em 91, formado em física, trabalhando de servente de pedreiro, ganhando 1.200 cruzeiros, 1.200 dólares, como servente de pedreiro. Um rapaz que fez faculdade com a cultura geral extraordinária. Por que isso acontece? Isto não acontecia quando Getúlio Vargas era presidente. Não sei se era mérito de Getúlio Vargas ou é demérito dos que mandaram depois. Certo. E quantos anos o senhor trabalhou nessa firma? Um ano apenas. Depois eu fui trabalhar no interior. Aliás, eu era meio nômade, né? Meio inconformado, sempre achava que não me davam o que merecia, etc. Sempre procurando alguma coisa, né? Para que cidade que o senhor foi? Fui para um lugar chamado Morungava, cidadezinha muito pequena. E eu conheci algumas coisas do Brasil lá, por exemplo, na cidade havia apenas uma tecelagem. O homem botou um anúncio no jornal aqui em São Paulo e levou gente para lá. As pessoas que estavam lá, a maioria não tinha dinheiro para pegar um ônibus e voltar. Mas naquela fábrica eles nunca iam ganhar a vida. Não ganhavam, eles ganhavam por produção, só os muito espertos é que conseguiam ganhar. Então, ele nos colocou nos hotelzinhos da cidade, nas pensões, e garantiu o pagamento. Então, antes de nós recebermos o dinheiro, pagava-se a despesa. E não sobrava o suficiente para pagar a aviação Cometa. Um ônibus custava 40 cruzeiros. Porém, eu que sempre fui um pouco mais prevenido, eu tinha 2.000 escondido, que era o meu último pagamento no Cafate. Então eu disse, o dia que me der vontade, eu faço minha mala e me mando. Vim para São Paulo, fui mascate, trabalhei na companhia telefônica, trabalhei descascando batata no Hotel Esplanada. Inclusive lá aconteceu um episódio que eu acho interessante. Havia um espanhol formado em Direito, lavando pratos. E eu descascando batata, e um rapaz que era de Sergipe, que era analfabeto. E nós dois conversando, ficamos assim abismados. Mas rapaz, você tem que aprender a ler e escrever? Como é que pode? Aí disse assim, vocês dois, que são tão sabidos, estão aqui, lavando prato e descascando batata, não vale a pena. Mas, evidentemente, ele não tinha nenhuma perspectiva, não tinha oportunidade, né, enquanto continuasse analfabeto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da época que o senhor foi mascate, que bairros que o senhor percorria, era aqui em São Paulo, como que o senhor pegava mercadoria. Como eu disse, eu tinha 2.000 cruzeiros, né? Gastei a passagem, o que sobrou, achei uns amigos, uns patrícios de São Paulo, que já estavam fazendo isso, né? E então disseram, quanto você tem? Eu tenho, sei lá, 1.700. É o bastante para começar a trabalhar por conta própria. Me levaram lá para Maria Marculina, para o Brás, e comprei uma colcha, 2 calças de brim, uns 2 lençóis, sei lá.
umas bugigangas que dava para comprar. E tomei um trem e desci em Mauá. Uhum. Desci, comecei a subir uma ladeirinha lá e tinha a senhora na porta de um bar com dois garotos. Disse, minha senhora, a senhora quer comprar alguma coisa? Eu nunca tinha feito isso, eu era meio acanhado. Deixa eu ver. Ela disse, aí eu com o bar aqui não posso sair, não tenho que fazer compra, me comprou 120 cruzeiros, fiquei super feliz. Falei, mas é muita sorte, é o primeiro lugar que eu bato. E sempre me dei muito bem naquela parte de Mauá, Ribeirão Pires, e aquela parte. E já quando pegava o subúrbio da Central, que eu ia até Mogi das Cruzes, não me dava tão bem, tive alguns problemas. Eu gostava mais da Santos Jundiaí, né? Pegava sempre o trem, mas também não cheguei a fazer grande sucesso. Aí foi tudo aprendizado, né? Mas eu era um pouco acanhado para ir batendo nas portas, fazia amizade com alguns e depois ficava só visitando os mesmos clientes sempre, né? Eu tive um problema com uma senhora que me fez umas compras e ela disse, o senhor me deixa isso aqui, a semana que vem o senhor passa que eu lhe pago. Aí a vizinha me chamou e disse assim, ela não paga ninguém, ela é uma caloteira. Eu disse, eu estou ferrado, meu capital de giro está tudo na casa da mulher. E minha senhora, eu arrependi, eu quero levar minha mercadoria. Eu falei, senhora, aqui não entra de jeito nenhum. Eu ameacei ela com guarda-chuva, entrei. Ela pegou uma tesoura, me ameaçou com a tesoura, começou a gritar, ladrão, capitão. Eu sabia lá o que ela estava chamando, mas eu peguei o que era meu, pus na trouxa e falei, acho que essa profissão não vai dar para mim. Fui trabalhar na companhia telefônica e depois o emprego assim que durou mais, eu fiquei 3 anos trabalhando lá e lá eu conheci a minha mulher, a avó dos meus netos. E depois lá eu já ganhei um pouco de dinheiro para poder abrir algum negócio meu, né? Primeiro eu tive um bar na rua Joaquim Floriano, foi quando eu comecei a entrar em contato com o bairro do Itaim e com a rua João Cachoeira. Como é que chamava o bar? O bar chamava Adega Bibi, era uma adega, vendia vinho. Foi até um certo sucesso, porque a gente começou com 30 mil cruzeiros. No dia da inauguração chegou um gaiato lá, mas parece que estava falando sério. Se você quer 80 mil, te dou agora. Falei, ganhei muito dinheiro, né, já, só que não quis. Permaneci lá. Nessa altura, a minha sogra, mãe da minha esposa, havia resolvido que deveria trabalhar, fazer alguma coisa, embora a casa dela estivesse bem, ganhava o suficiente. Ela tinha mãe doente na Espanha e o irmão escreveu uma carta pedindo ajuda. Ela achou que não deveria mexer no orçamento doméstico, nós morávamos juntos, né? Era tudo uma economia só, uma casa só. Que ela deveria ganhar dinheiro, já que a mãe era dela, deveria ganhar dinheiro por conta dela. Então ela começou uma busca que culminou com a Franita. Quer dizer, primeiro ela comprou uma banca na feira, me convidou para ir junto. Uhum. Então eu comecei a trabalhar por conta própria, que é o sonho do imigrante, não? Por mais que seja um bom emprego, ele quer ser dono do seu nariz, etc. Então nossa primeira experiência comercial, de um lado, foi o bar, que não me agradou muito, porque as pessoas entravam boazinhas, mas ficavam bêbadas lá e brigavam. Eu tinha um gênio meio esquentado e tal, não tinha paciência para esse tipo de negócio, né? Então, fomos à feira, trabalhamos um tempo, ele achou que a feira ficava muito na intempérie, abriu uma lojinha na Avenida Santo Amaro, que era uma continuação da banca da feira, uma loja humilde, uma loja simples, também ela sem grandes experiências. Como é que era o espaço físico da loja? Ela seria menos que metade desse espaço que nós temos aqui e, além do mais, era meio enviesado, né? Parece que, quando construíram a Avenida Santo Amaro, o local já estava construído. Então ele ficou meio cortado. Tinha um lado mais estreito e outro mais largo. Tinha prateleiras, balcão? Como é que... Exato, um balcãozinho de madeira que eu mesmo pintei, amarelo e preto. Era horrível, mas era o que nos ocorria, né? Mas uma vitrininha assim, bem, muito simples, né? De madeirinha,
E tinha saia, bermuda, um monte de coisa. E começamos a ter algumas pequenas experiências, assim, parece que preparação, né? Uhum. Fazíamos saias. A minha sogra, dona Dolores, teve a ideia de comprar tecido, de forrar poltrona para fazer saia e colocar uma blusa combinando. Ficava muito bonito. E eu era o técnico. Eu olhava para as moças assim, vem cá, vou te medir a cintura para saber o tamanho da saia, né? Precisava matemática Uhum. para fazer as pregas, né? E eu era o técnico na matemática. Então eu deixava marcado com os alfinetes, minha mulher costurava, minha sogra vendia e nós estávamos indo também, mas era uma moda passageira. Entre os diversos artigos que havia lá, havia umas camisas duráveis, baratinhas, simples, cores firmes, e vendia muito bem. Um belo dia, o fabricante dessas camisas, o senhor Lago, disse à minha sogra que não poderia mais fornecer as camisas porque ele ia viajar. Ele sofria de algum problema de saúde e ele e a esposa iam se transferir para Poços de Caldas. Isso seria o ano de 1962, por aí. Uhum. Ainda não tinha começado a Revolução de 64. Então, dona Dolores, e agora, como é que eu faço sem as suas... disse, por que a senhora mesma não faz as camisas? Disse, eu não sei nada. Se manda aqui seu genro, que eu vou dar uma explicação e ele vai. Muito bem. Marcamos um dia, cheguei às 8 da manhã, e ele se limitou a fazer o serviço dele, porém, me explicando o que estava fazendo. Então, ele iniciou um corte de camisas. Aliás, ele tinha uma oficina bem pequena também. Uhum. Ele cortava as camisas, mandava fora para costurar, acabava e vendia. Um lugarzinho pequeno, só ele e a esposa. Não tinha empregados. Era uma coisa assim muito simples. Aonde que ficava essa... No Cambuci. no Cambuci? Não era o Cambuci. Não tem descoberto aquele. Não tem problema. Não tem. Ficava entre o Brás e o Bom Retiro. Certo. Como chama? No Paris. Ah, tá. Era Uhum. Paris. Muito bem. Era Paris. Então, esse senhor Lago foi importante, que nos deu um empurrãozinho. Né? Então, realmente, fui lá. E eu havia terminado de vender o barzinho na Joaquim Floriano, tinha um pouco de dinheiro, não tinha vontade de arranjar emprego. Então, é um momento propício para se começar alguma coisa. Certo? Então, resolvemos fazer uma sociedade com a sogra. Né? Foi feito com bastante cuidado, sabíamos que no início não iríamos ganhar dinheiro, porém, meu sogro continuou trabalhando fora, Uhum. ele trabalhava na Mercedes-Benz, tinha um ótimo emprego, nos sustentou durante um ano, todos nós quatro, nós três, né? A minha esposa, a minha sogra e eu, tentando fazer camisa. E ele trazendo um envelope todo mês para que não faltasse comida em casa. No início, a sala de casa seria desse tamanho, era a nossa oficina. Procuramos senhoras para costurar fora, o mesmo sistema que usava o senhor Lago, né? Tivemos muita dificuldade, porque quando íamos a 25 de março, comprávamos tecidos de primeira, Uhum. que agradavam nossos olhos, agradavam nosso coração, né? Mas as máquinas que nós tínhamos eram muito fracas, muito ruins. E a camisa não ficava boa. Como o tecido era caro, tínhamos que vender a camisa cara e não funcionava. A nossa falta de experiência. As costureiras tudo novo. Então passamos um tempo pastando mesmo, né? Cometendo erros, mas aprendendo, nos preparando. Até que um dia eu disse, olha, não adianta. Com estas máquinas temos que fazer camisa barata. Camisa de carregação. Tem tecido baratíssimo na 25 de março, que tem bom aspecto. Não vai durar muito, mas o comprador, menos ou menos, já sabe, né? Então fizemos camisas que eram vendidas a 500 cruzeiros. E um metro de tecido custava 80 cada metro.
custava 1,60 m, uma camisa de manga curta, e pagávamos 35 a costureira para fazer uma camisa. Para costurar, fechar, que se diz, né? Uhum. Que a gola já estava feita. Então, com essas camisas de carregação, nos mantendo um certo tempo, aí já começando a obter um pequeno lucro. Trabalhando. Aí liberamos o senhor André da responsabilidade de nos sustentar, né? Até que um dia aconteceu um fato extraordinário. Eu acho que esse fato assim, merece ser bem explicado. Na década de 60, os jovens no mundo todo ficaram, de certa forma, com raiva dos adultos, dos coroas, dos burgueses quadrados. No Dante Alighieri, no Mackenzie, no Bandeirantes, os professores falavam dos erros que haviam acontecido aos adultos, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a bomba de Hiroshima, a poluição do planeta. Tudo isso era culpa de quem? Dos adultos, dos pais deles. As músicas, as poesias, os filmes, tudo colocava eles. Porque o que eles viam? Por exemplo, uma música como aquela do italiano. Era um ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone. É um garoto que estava vivendo a vida muito bem, não fazia mal a ninguém, foi mandado para a guerra, cortaram o cabelo dele, deixou de tocar a guitarra, deram uma metralhadora e morreu na guerra. Onde havia um coração, colocaram as medalhas, mas ele já estava morto. Essas coisas influenciavam tremendamente o pensamento dos garotos. Então o garoto não queria se vestir como o pai, não queria falar como o pai e, principalmente, não queria se vestir como o pai. E até aquele momento fazia-se uma camisa azul grande e uma pequena para o pai e para o filho, idênticas. Mas naquele momento o garoto não queria se vestir igual ao pai. Houve grandes problemas. Eles respondiam para os pais, eram mal criados mesmo, e eu notava isso nos clientes. A senhora, querido, essa camisa azul está bonitinha. Vista a senhora. Assim. Nunca tinha visto. Eu compreendi isso mais tarde. Eu sei dizer que me chegou um garoto com a camisa e disse assim, o senhor é capaz de fazer uma camisa como esta? Eu, propriamente, nunca fui camiseiro, né? Mas era muito atrevido. Olhei a camisa assim, ela era enorme, era de enfiar pela cabeça, tinha botões aqui, que nunca havia usado antes, a gola era redondinha, a manga curta chegava um pouco para baixo do cotovelo, e o fraldão quase no joelho. E o tecido? Branco e azul, xadrezinho, que até aquele momento só tinha sido usado para fazer uniforme de empregada. Quer dizer, mais uma maneira de agredir o pai e a mãe, o professor. Não tinha uma música que dizia assim, não confie em ninguém com mais de 30 anos? Uhum. Era para não confiar mesmo. Então, o importante para a Franita é que todo adolescente de São Paulo e até do Brasil queria uma camisa como aquela. E eu não sabia tudo isso. Mas o garoto chegou e disse assim, o senhor é capaz de fazer uma camisa como esta? Eu falei, claro, deixa a camisa aí e volta depois de amanhã. O garoto foi embora. Esse garoto estudava no Mackenzie. Eu devia ter guardado o nome. Então, peguei de noite, depois que fechou a loja, eu falei, eu vou copiar essa camisa. Não podia desmanchar, que não era dele, era emprestada. Fui passando para um pedaço de papel cada uma das diversas peças, sem abrir, sem desdobrar, tinha que adivinhar quanto tecido tinha lá para dentro. E, enfim, fiz todo o molde. Ele me trouxe um pano horroroso, era uma flanela estampada escura, que não pegava risco. Então, eu peguei cada pedacinho de papel, prendi com alfinetes. Mas valia a pena, depois descobri. Prendia com alfinete e fiquei até meia-noite para cortar uma camisa, coisa que qualquer garoto que trabalha numa fábrica, 20 minutos, meia hora faz, com os moldes, né? Mas não tinha molde. Muito bem. Então, fiz aquela camisa, no dia seguinte levei para uma senhora mais experiente em costurar, para corrigir algum erro que eu tivesse cometido, e no outro dia
A camisa estava pronta, o garoto chegou. Está pronta a camisa? Tá. Vestiu, se olhou no espelho e falou, é isso mesmo. Posso deixar mais tecido? Pode. Aí ele me deu 2 cortes com o padrão que ele queria, isto é, branco e vermelho. Igualzinho o uniforme que a empregada da casa dele usava. Aí, pois não, fiz a camisa para ele. Quando veio buscar? Depois de amanhã. Ele veio buscar, trazia 2 colegas do Mackenzie. Os colegas também traziam 2 cortes cada um. Vamos fazer mais camisas, cortada à mão, etc. Aqueles vieram buscar, trouxeram 2 colegas. O outro, 2 colegas. E assim, foi uma progressão geométrica. Todo mundo no Mackenzie queria uma camisa da Franita. Aí a dona Dolores disse, espera aí, isso aí toda hora, desse jeito, lá na 25 de março está assim de tecido desse. Então a senhora compra um pouco e vamos fazer 40, 50 camisas de experiência para ver se eles levam. Fizemos as tais camisas. Quando eles chegavam com o tecido, eu falava, você quer deixar o tecido ou quer levar a camisa pronta? Eu estava vendendo camisas a 500 cruzeiros, essas aí eram 2.500, mas na Rua Augusta custava 6 ou 7. E também era assim, deixava o tecido e esperava 10, 15 dias para ver a camisa. O jovem não quer esperar. Sempre de sábado tinha um baile, ele queria estar com a camisa nova. Quem não tivesse uma camisa daquela, não dançava. As meninas não saíam. Então, aquelas 50 não deu para nada. Fizemos mais 200. Não deu para nada. Em breve, e essas outras camisas? Ninguém levava as antigas. Todo mundo queria. Como a primeira que o rapaz trouxe de amostra estava escrito Ednusa, e nós chamamos ela de camisa americana. Camisa americana, camisa americana. Olha, vamos liquidar essas outras aí, vamos fazer só. Ensinar as costureiras a fazer um novo modelo, que era de enfiar pela cabeça. Né? E fomos ensinando todas, e se transformou a sala de casa, ganhou uma atividade incrível. Aos sábados, a loja era pequena, então, por exemplo, mais do que 10 clientes nunca havia. Mas vinham 30, 40. Entrava 10, ficava 30 na rua. As pessoas passavam e diziam, o que está acontecendo aqui? É camisa de graça? É quase de graça. Então, começou assim um ciclo extraordinário de crescimento. Tinha tecido em cima do armário, embaixo da mesa, na cômoda. A casa estava invadida, nunca havia mais gente. Metade dos funcionários, as mulheres trabalhavam de dia, os homens para cortar as camisas à noite, para caber mais gente. Mas chegou um momento, eu disse, não, isso não é possível, e graças a Deus já não precisamos mais ocupar a sala de casa. Então eu peguei a minha bicicleta e fui dar uma volta, procurar um local. Nós estávamos na Avenida Santo Amaro, 1046, e morávamos na Travessinha, Rua Arminda. Como eu conhecia a João Cachoeira, que eu tinha o meu negócio lá perto, conhecia inclusive o senhor Moisés, que era o dono do imóvel, e o imóvel estava vazio. Senhor Moisés, o senhor me aluga isso aqui? Ele disse, para quê? Para uma confecção de camisa. Ah, minha mulher é muito nervosa, se faz muito barulho, ela não vai querer, e ele morava em cima. Vamos embora, senhor Moisés. Pega o seu carro e vamos até em casa. Chegamos em casa, ele viu o pouco barulho que faz uma máquina de costura, e as meninas falaram, não, isso aí não tem problema. Então, vamos fazer negócio. Quando o senhor quer um aluguel, tal. Não era muito grande, eram 87 metros quadrados, mas para nós, acostumados na sala de casa, já era uma grande coisa. Então, o que nos levou à Rua João Cachoeira foi a falta de espaço para costurar. Até aquele momento, a Rua João Cachoeira era uma rua morta, parada. Aliás, lembrava o meu bairro de Horta, lá em Barcelona, onde não passavam carros, né, e as crianças brincavam na rua. Dos 2 lados da rua tinha sobradinhos, muita criança brincando, mesmo fora, porque na atual Juscelino Kubitschek havia um córrego e uma pontezinha de madeira, os carros não atravessavam a Rua João Cachoeira. E ela não era nem calçada, era de terra. Então a criançada podia fazer aquelas brincadeiras que risca o chão,
jogar futebol, etc. Era uma rua muito tranquila, não havia comércio nenhum. No local onde nós nos instalamos, anteriormente havia uma doceira chamada Viena. E o comércio do bairro estava concentrado na Joaquim Floriano. Na João Cachoeira, para não dizer que não existia nada, tinha um barbeiro, tinha um checoslovaco que fazia coisas de cerâmica, chamava Pátria, a oficinazinha dele, e atendia ao público, né? Mas não era propriamente comércio. Ele vendia o que produzia. Tinha um serralheiro, um barbeiro, e uma venda que chamava Venda do Chico Preguiça. Esse era o comércio. Na esquina da Joaquim Floriano havia 2 postos de gasolina. Na esquina o senhor Moisés vendia miudezas e tecido e zíper, essas coisas. E na outra esquina havia um indivíduo que trocava óleo de carro. Então a rua João Cachoeira, até aquele momento, estava adormecida. Não havia comércio nenhum. E o que provocou o início da mudança foi a vinda da Franita, que naquele momento era uma empresa importante. Ela tinha um público ótimo, né? Uma classe média alta. Os adolescentes, naquele momento, podiam comprar roupa, né? Os pais estavam bem. E veio a Revolução, não atingiu nada no comércio, pelo contrário, desenvolveu mais, né? E assim, a história da rua João Cachoeira tem essa divisão. Antes e depois da vinda da Franita. Como é que era a loja na João Cachoeira? Inicialmente era uma oficina de costura. Existe lá uma escola que chama Costa Manso, o ministro Costa Manso. Os garotos passavam na frente e ficavam olhando para dentro, né, curiosos. E eles tinham a idade específica assim, dos nossos clientes, já adolescentes. E eu falei, esses garotos ficam aí, eu vou vender umas camisas para eles. Simplesmente virei uma prateleira que eu olhava para dentro para olhar para fora, botei um balcão de madeira e começamos a vender. Ao mesmo tempo, a Avenida Santo Amaro começou a ter proibição de estacionar, que antigamente estacionava. Aliás, ela tinha mudado de nome também, que era Estrada de Santo Amaro. Uhum. Então, estacionava-se dos dois lados com a maior facilidade. Quando começaram a multar e a proibir, e nós oferecemos aos clientes uma oportunidade de ir para o Itaim, na rua João Cachoeira, fizemos um mapinha e tudo, e eles davam preferência à rua João Cachoeira. Então começamos a movimentar a rua. Os nossos clientes começaram a estacionar também com grande facilidade, né? Na rua não havia nada, não havia zona azul, não havia trânsito, não havia farol no cruzamento, nada. Então eles achavam ótimo, né? Parar na porta do estabelecimento, comprar e sair. Como que as pessoas pagavam nessa época? Com cartão Todo de mundo pagava em crédito? dinheiro. Dinheiro? Em dinheiro. 3.000 cruzeiros uma camisa. Nós, que não tínhamos assim uma tradição de comércio, nem sabíamos o que era. Eu não sabia o que era um cartão de crédito, basicamente. Então eu não aceitava cartão de crédito, não tinha cheque predatado, não sabia o que era. O preço era muito barato e as pessoas compravam à vista. Não tínhamos nenhum incentivo às vendedoras porque vendíamos mais depressa do que éramos capazes de produzir. Então, sim, depois de 15 anos, fomos descobrir que não sabíamos vender, que aquela fase maravilhosa tinha passado e que tínhamos que aprender, que não sabíamos. Nós não vendíamos, o cliente comprava, que é diferente. Sabe? Um dia uma cliente me chamou e disse assim, já me avisaram, disseram que vocês aqui são grossos, antipáticos e tal, não estou achando tão grosso. Eu, bom, isso é casual. Eu falei, mas eu não sou comerciante. Eu sou fabricante de camisa que atendo ao público. Mas eu não, na verdade, a necessidade é que faz. Eu não tinha necessidade. Aos sábados, a 1 hora,
a minha sogra começava a bater palma e tocar os clientes para fora. Vamos, vamos. Segunda-feira às 8 horas tem mais. Vamos embora. Ela expulsava os clientes, eu fico admirado quando me lembro que agora a gente faz tudo. O senhor quer uma camisa com 3 mangas? Nós fazemos. O que o senhor quer? Do avesso? 5 bolsos? Mas naquele tempo eu ainda dizia, escuta, eu queria uma camisa mais comprida, não tem. Eu deixo paga e venho buscar depois. Não faço, não sei fazer, não quero fazer. Era terrível. Mas é que a procura era muito maior que a oferta. E nós éramos improvisadores, estávamos lá vendo o que acontecia. E era o tempo do milagre brasileiro. Corria muito mais dinheiro do que hoje. Então, mais tarde, fui descobrir alguma coisa que eu acho assim interessante sobre a Rua João Cachoeira. O bairro do Itaim era uma chácara. Nas plantas antigas, ele ainda consta como Chácara Itaim. Proprietário Magalhães, como chamava ele? Couto Magalhães, a família Couto Magalhães, eram proprietários da chácara. Fizeram um loteamento e as ruas principais ganharam os nomes dos membros da família. Tinha a Rua Bibi, tinha a Rua Joaquim Floriano, Renato Paz de Barros, e a nossa rua ganhou o nome de um escravo. João Cachoeira era assim um escravo querido da família, porque tocava violão, cantava e contava histórias, causos antigos. Então a rua que era do escravo foi a que teve maior sucesso, né? A que cresceu mais. Com a vinda da Franita e com a grande freguesia que nós tínhamos, outros comerciantes ficaram admirados e resolveram se estabelecer perto de nós para aproveitar aquele fluxo, né? A rua era barata, não se pagava ponto, não havia nada disso. E depois de algum tempo abriu uma loja bem na nossa frente com o nome de Draxterville. Draxterville vendia calças. E uma das calças que eles tinham chamava-se Calhambeque. E eles patrocinavam o programa da Record, Jovem Guarda, com um jovenzinho com a perna assim meio defeituosa, que se chamava Roberto Carlos. E Vanderleia e todos os outros. Então, de outro lado veio um rapaz com a esposa que faziam camisas de fio de Escócia e chamava Balan. Depois veio a Porto Velho, depois veio a Legnar e foram vindo. Mas o importante que eu acho que nos deu crescimento é que a rua tinha uma característica própria. Todo mundo fazia camisa moderna, direto da fábrica, barato, garantido e atualizado, né? Todas as lojas vinham com a mesma característica. Uhum. Naquele momento, a classe média de São Paulo podia comprar na Barão de Itapetininga alguma coisa sofisticada, podia comprar carregação na Zé Paulino, podia comprar no Brás também carregação na 25 de março ou na Rua Augusta. Augusta era o comércio chique de São Paulo. Ainda no Brasil não havia se inventado o shopping center. Então surgiu a João Cachoeira como uma opção nova, vigorosa, sempre novidades. Voltava 2 semanas depois, já era outras cores, outras e tal. E cada vez uma loja nova, outra loja, outra loja. Não tinha problema de estacionamento, não tinha problema de zona azul, não tinha nada. Era próximo do Morumbi, do Brooklyn, do Jardim Paulista, do Jardim Paulistano. Então era uma localização excelente e ninguém havia descoberto antes como aquela rua era boa. Então ela cresceu rapidamente, não parava toda hora. Aqueles sobradinhos foram todos vendidos para comerciantes, os donos das casas encantados, porque achavam os preços que nunca tinham achado antes. De certa forma foram expulsos, mas quem tinha uma propriedade ganhou dinheiro. O movimento imobiliário foi fantástico. E cada vez mais gente, cada vez mais comerciante, e a rua foi crescendo, até que chegou melhor do que ela é hoje. Ela já foi,
mais importante, maior movimento, mais lucratividade. Chegou um ponto que ela parou de crescer, eu entendo, por 3 motivos. Fim do milagre brasileiro, construção de shopping centers, principalmente o Iguatemi, que é muito próximo, em seguida o Ibirapuera, depois o Morumbi e outros mais. Quer dizer, a classe média teve outras opções de comércio. E a rua se descaracterizou um bocado. Aqueles jovens que tinham vontade de fazer coisas novas e tal, começaram a ficar mais velhos, acomodados. Alguns devem ter ganhado muito dinheiro, já não precisava tanto. Vieram os coreanos, vieram outros tipos de comércio diferentes. Então a rua perdeu aquela característica que era importante para ela. As modas se mudaram e tal. Até hoje é uma boa rua de comércio, mas ela já foi melhor. Da onde saiu? Como foi formado o nome Franita? Ah, isso é muito simples. A minha esposa chamava Anitta e eu chamava Francisco. Então eu juntei o nome inteiro dela com uma sílaba só do meu, né? Franita, Francisco e Anitta. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente uma passagem, que o senhor disse que o senhor não precisava vender, as pessoas compravam. E essa passagem para o vender, como é que foi que o senhor disse? Ah, sim, vou explicar. Bem, como eu disse, a nossa camisa, ela tinha uma finalidade, não só vestir, né? Os jovens queriam agredir os pais deles, os adultos, com a camisa. Porém, as mães começaram a ter em casa essas camisas que deixavam os garotos comprar como se fosse um capricho, porque uma camisa custava um sanduíche e uma Coca-Cola, né? Então, se quer comprar uma camisa dessa, isso deve ser porcaria, filho, mas vai, tava 3 mil cruzeiros e compra. Mas depois a passadeira lavava e passava e a camisa estava sempre nova. Isto a senhora é testemunha, né? Exato. O que aconteceu? As mães foram apreciando as camisas, comprando também para si mesmas, para o marido, para os filhos mais pequenos. E nós ficamos encantados, porque o nosso movimento aumentou. Mas devíamos ter nos preocupado, porque estava se descaracterizando. Nós tínhamos uma freguesia, que foi a que nos fez crescer, que era de adolescentes. Os próprios adolescentes, quando se formaram, começaram a trabalhar, deixaram de ser agressivos, né? Então, eles envelheceram, nós envelhecemos, etc. A camisa perdeu importância. Porém, nós vendíamos mais, porque vendíamos agora para toda a família. Então, continuamos, até que um belo dia, caímos do cavalo. Percebemos que parece que está caindo a venda, os tempos são outros, mas tem gente que está vendendo bem. Elos vendia muito bem, Gletson vendia muito bem. Eles vieram atrás, vieram na cola nossa. E outros muitos que eu não conhecia. Nós havíamos envelhecido. Nosso produto tinha se tornado comum. Então, um belo dia fomos olhar o estoque, tinha 30 mil camisas que ninguém queria. Então, depois de mais de 20 anos de trabalhar, Franita fez a primeira liquidação. Camisa a preço de sanduíche, dizia a propaganda. O cara mandou fazer um pão do tamanho disso aqui, cortou no meio, encheu de camisa e fotografou. Camisa a preço de sanduíche. Chamamos uma empresa para nos ajudar, porque estávamos realmente, não sabíamos o que estava acontecendo, estávamos em sérios problemas. Então, essa empresa disse, olha, a primeira coisa que tem que fazer é distribuir as funções dentro da empresa. E tem que estimular, e tem que modernizar esta loja, está horrorosa. Ele me disse com franqueza, isso aqui parece uma loja do faroeste. Essas meninas que trabalham para o senhor nem sabem quem é o chefe delas, elas obedecem a todo mundo. O que é mais bravo consegue ser obedecido e o outro fica para depois. Então, eu fiquei com a parte de vendas e naquele momento eu comecei a me interessar seriamente por esse problema, né?
das vendas. O meu cunhado, que havia entrado com a morte do pai dele, herdou uma parte das. Então ele foi cuidar da parte de banco, pagamento, impostos, salários, etc. Minha esposa cuidou da costura e eu fiquei liberado para cuidar exclusivamente de vender. Então comecei a me preocupar em motivar as vendedoras, em dar comissões, que nós não pagávamos só salário. Não havia nenhum motivo para que elas tratassem de vender mais. Então estávamos contando que repentinamente nós descobrimos que não sabíamos vender camisas, tínhamos muitas camisas e a empresa sofria alguns problemas. Não podemos esquecer que a Franita é uma empresa familiar. Os acontecimentos familiares, a estrutura da família se projetava sobre a empresa. Inicialmente, o senhor André, que era meu sogro, Dona Dolores, Anita, minha mulher e eu, estávamos trabalhando. O senhor André faleceu e entrou no lugar o filho dele. De certa forma, isso começou a nos trazer algum problema, porque a formação técnica deste meu cunhado, a situação dele na empresa, sendo um sócio minoritário, trazia alguns problemas. A empresa de consultoria entendeu isto e separou as funções. Até aquele momento, todos os funcionários sabiam que éramos proprietários e obedeciam a todo mundo. E mesmo as funções misturadas, às vezes uma conta que devia ser paga, cada um imaginava que o outro haveria pago e não estava paga, ou eventualmente poderia se pagar 2 vezes também. Então, foi feito um trabalho e chegou à conclusão de que, para sustentar uma fábrica, nos novos tempos, era importante abrir algumas lojas mais e estimular as vendas, ensinar as vendedoras técnicas novas e motivá-las principalmente. Como esse trabalho foi colocado sob a minha responsabilidade, eu comecei a me preocupar especificamente com isso. Cometi um erro também, porque esqueci que a empresa era um todo. E eu agi como se fosse 4 empresas. A minha era uma empresa de vendas que cuidava exclusivamente de vendas, né? Então, descuidei a administração, que era super importante. E havia, assim, uma relação ruim com meu cunhado, que era o que carregava o dinheiro com ele. Mas, logo na primeira conversa com as vendedoras, expliquei a situação para elas. E eu disse que nós iríamos premiar as vendas. Por isso, queria que anotassem, toda vez que fizesse uma venda, o nome delas, para saber quem vendia mais, quem vendia menos. Só desta conversa, a venda já começou a aumentar. E com infinitas coisas que fomos aprendendo, procurei livros, cursos, etc. Então conseguimos melhorar esta parte. Hoje eu penso que o nosso atendimento é muito bom e se a empresa tem problemas, estão mais situadas em outros setores, não no de vendas. Você havia me feito uma pergunta? Eu perguntei aqui. Sim. Aí, qual foi a correção de rota, digamos assim, em termos de produto, mercadoria? Certo. Bom, a correção foi se dando aos poucos, mas principalmente mudamos aquela orientação de fazer uma determinada camisa e descobrir quem quer. Depois saber quem é nosso cliente e o que ele quer. Então começamos a nos preocupar, saber que sem o cliente a empresa não funcionava. Então começamos a descobrir o que o cliente deseja, né? E então fomos abrindo lojas em diversos pontos e sempre, antes de colocar uma moça atrás do balcão, havia uma seleção, um treinamento, como até hoje estamos nos preocupando com isso. Entretanto, algumas coisas ainda não estão bem resolvidas. Ainda
nunca mais voltamos a ter um produto forte como aquela camisa que os jovens queriam, que era uma coisa específica, que tinha um apelo muito grande. Então hoje somos uma empresa que faz camisa, que vende ao público, mas estamos comparados com outras do mesmo nível, né? Então hoje foi lida, porém houve uma coisa positiva. Os filhos foram crescendo e eu, durante muito tempo, queria que meu filho nos substituísse, né, na direção da empresa, mas ele fez belas artes, tinha outras, queria fazer serigrafia e tal. E repentinamente surgiu a menina do meio, que havia estudado enfermagem, mas ela também chegou à conclusão que, como enfermeira, não iria ter grande sucesso. Ele disse: pai, eu assumo a responsabilidade por dirigir a empresa. Vamos ver. E aos poucos foi havendo uma das coisas que traz problema nas empresas familiares, é essa mudança, né, dos mais velhos para os mais jovens. Isso nós fizemos sem trauma, né? Ela ficou ao meu lado um certo tempo e depois ela disse: pode deixar que eu assumo. Tanto que hoje eu cuido de uma parte de treinamento, de implantação, um programa de qualidade total, mas os problemas mais sérios é minha filha Rosana quem resolve. E, infelizmente, os outros filhos também não quiseram, que eu tenho mais dois, né, se interessaram. Eu achava que os filhos, a turma jovem, devia assumir a direção e deixar os mais velhos descansar ou fazer uma função menos, com menos responsabilidade. E com relação aos preços, que vocês sempre foram muito competitivos, né? Coisa boa, barata, como é que ficou essa relação depois de passar por essa, vamos dizer, modernização da empresa? Nós continuamos vendendo direto da fábrica, né? Então o preço sempre é bom. Mas não estamos sós no mercado, que durante um tempo estivemos. Então hoje temos fortes concorrentes, às vezes empresas com capital maior e etc. Mas ainda continuamos tendo um artigo de confiança, acima de tudo, né? Eu acho que o que nos mantém alguns clientes, que as vendedoras comentam isso. O cliente entrou e disse: sou cliente da Franita há 30 anos. Então, o cliente de 30 anos já é uma figura, né? Que é uma pessoa que, quando tinha 16, 17, começou a comprar, se tornou adulto, etc., e continua confiando em nós. Porque em 30 anos jamais vendemos gato por lebre. Então, se naquela oportunidade tivemos um produto fortíssimo, e hoje não é tanto, embora nos preocupemos muito mais em modernizar, em qual é o padrão que se utiliza, etc., é muito mais difícil, mas uma coisa sempre conseguimos: o cliente confia na Franita, porque nunca enganamos ninguém. Sempre, uma camisa deu um defeitinho, pô, não, leve outra. Então, essa reposição pronta é que nos trouxe esta adesão, essa confiança do cliente de 30 anos, que, graças a Deus, temos muitos. Ok, acho que a gente vai acabando por aqui, São Francisco. Eu agradeço muito a ajuda do senhor. Que é isso. Muito bom.